Mais denúncias de pessoas e autoridades furando fila para se vacinar contra a Covid. O Ministério Público pediu o afastamento do secretário de Saúde de Pires do Rio depois que a mulher dele foi imunizada. E o governo de Goiás quer dos municípios a lista de quem foi vacinado até agora. Volta a subir o número de contágios por Covid no estado. E a ocupação em leitos de UTI aumenta. Já tem cidades sem nenhuma vaga. Contrabandistas usam nova estratégia para cometer o crime. Agora eles usam carros alugados. Então vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você. Agora são 7h07. A gente começa falando que Goiás registrou mais uma vez um alto número de casos de Covid em 24 horas dessa segunda onda. Vamos ver então aqui no telão como é que estão esses números. Olha só, nas últimas 24 horas foram 2.467 casos confirmados com 36 mortes. Totalizando aí então 337.290 casos confirmados e mais de 7.200 mortes. E não é só isso que preocupa. A ocupação de leitos de UTI para Covid-19 também está subindo. Hoje à tarde passou de 80%. E essa era a situação às 5 horas da tarde no painel de leitos divulgado em tempo real pelo governo do estado. Nesse horário, tinha só 47 vagas disponíveis no estado. 189 já estavam ocupadas. E pela primeira vez, o Hospital de Campanha de Jataí atingiu 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19. A situação tem preocupado as autoridades de saúde do município. Flagrantes como este fazem a gente pensar que a pandemia até já acabou. Este vídeo foi gravado durante uma abordagem da Polícia Militar no último fim de semana. Mais de 180 pessoas participavam de uma festa num clube de Jataí. Mas, ao contrário do que parece, o número de casos continua aumentando. 6.149 pessoas testaram positivo para a Covid-19 aqui em Jataí. Quase 5.000 casos suspeitos estão em investigação e 109 pessoas morreram vítimas da doença. Além do aumento de casos, a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para pacientes diagnosticados com a Covid preocupa. Na enfermaria, a taxa de ocupação passa de 50% e na UTI não tem mais leitos disponíveis. A vacinação contra a Covid-19 começou na quarta-feira. Nesta primeira remessa, vieram 1.180 doses para o município. Mas mesmo com o início da imunização, os cuidados preventivos continuam sendo fundamentais para evitar a disseminação do vírus. As pessoas devem manter o distanciamento social, devem utilizar máscara. Aquelas pessoas com sintomas respiratórios não devem frequentar locais públicos. Então, agora mais do que nunca, nós precisamos reforçar todas essas medidas, porque realmente o sistema de saúde ele tem um limite, ele pode saturar. E Caldas Novas, no sul do estado, também atingiu hoje 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19. O município tem 10 leitos de UTI para Covid, 5 particulares e 5 na rede pública. E todos estão ocupados. A cidade também atingiu um novo recorde de casos em 24 horas. Segundo o último boletim da prefeitura, foram registrados 95 novos casos da doença na cidade. Caldas tem 3.825 casos confirmados até o momento. O total de mortes pelo coronavírus chegou a 67 desde o início da pandemia. E para tentar conter o avanço da doença, a Prefeitura publicou essa semana um novo decreto com medidas mais rígidas e reforço na fiscalização. E a Câmara Municipal de Catalão aprovou hoje o pedido de licença de saúde do prefeito Adib Elias, que está internado em São Paulo em tratamento contra a Covid-19. Agora, quem assume a prefeitura é o vice-prefeito João Seba. Jonathan Moreira está ao vivo em Itumbiara e explica melhor para a gente essa história, né, Jonathan? Boa noite para você.
Boa noite para você também, Rosane, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse pedido de afastamento foi votado no início da tarde de hoje pela Câmara de Vereadores de Catalão. Os vereadores foram unânimes e decidiram que o prefeito pode ficar aí afastado por tempo indeterminado, sem que ele seja prejudicado por isso. Essa votação segue o que determina a lei orgânica do município, que diz que o prefeito não pode ficar aí longe da cidade, longe do cargo, por mais de 15 dias, sem que esse afastamento seja aprovado pelos vereadores. Adib Elias, de 68 anos, é do Podemos, continua internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês para tratar a Covid-19. Ele saiu ontem da intubação e o último boletim médico, divulgado pela assessoria de comunicação, diz que o quadro clínico dele é estável e que ele está respondendo bem ao tratamento. Já o vice-prefeito, João Seba, que também foi diagnosticado com a doença, ele chegou a ficar hospitalizado, mas recebeu alta hoje pela manhã e agora conclui a recuperação em casa, ao lado da família. Portanto, ficou decretado em Catalão que o vice-prefeito é quem fica à frente das atividades do Poder Executivo. Esse decreto ele é revogado automaticamente assim que Adib Elias estiver em condições de reassumir o comando da cidade. A gente segue acompanhando. Rosane. Tá certo, Jonathan, obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Covid e também sobre a vacina. Vamos mudar de assunto porque a Polícia Civil desarticulou hoje um grupo suspeito de assaltar propriedades rurais no Distrito Federal e aqui em Goiás também. Marcos Moreira está ao vivo em Lusiânia e conta pra gente como é que foi essa história. Marcos, boa noite. Oi, Rosane, boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Rosane, foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 3 no Distrito Federal e 1 em Cristalina. No total, 7 pessoas foram presas. Elas são suspeitas aí de fazerem parte de uma quadrilha especializada no roubo de propriedades rurais do Distrito Federal e também aqui do entorno. O mais impressionante, Rosane, é a forma que esses bandidos agiam. Vamos ver o que disse o delegado que estava à frente dessa operação. Rodou. Eles agiam de forma extremamente violenta, muitas das vezes agredindo as vítimas com coronhadas na cabeça. Ao longo dos trabalhos, além da localização e prisão dos autores dos roubos, nós também identificamos e prendemos os receptadores, que são peças fundamentais nesse esquema criminoso, pois eles fomentam a prática desse tipo de crime. Olha, Rosane, em uma noite os bandidos chegavam a roubar até 3 chácaras. Numa dessas ações deles, eles renderam uma van com 30 passageiros que seguia para Cristalina, roubaram todos os pertences. O grupo também roubou 6 carros e conseguiu também atear fogo num deles. Eles agora vão responder por roubo e também associação criminosa. Rosane. Que isso, gente, que absurdo. Obrigada, Marcos. Uma operação da Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão aqui em Goiás e no Distrito Federal. O alvo, um servidor federal suspeito de enriquecimento ilícito. Em Cidade Ocidental, a Polícia Federal esteve neste condomínio para apreender documentos e equipamentos. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em endereços do entorno e em Brasília. A Operação Gravame investiga suposto esquema de desvio de dinheiro envolvendo um servidor do Ministério da Infraestrutura. O servidor é investigado desde 2019, quando o próprio Ministério da Infraestrutura identificou que o funcionário levava uma vida incompatível com o salário que recebia. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, móveis e veículos e a Polícia Federal apura se outras pessoas ligadas a ele também praticaram crime contra a administração pública, como corrupção passiva e sonegação de impostos. A Justiça Federal determinou o afastamento preventivo do servidor público por 30 dias. Mas, de acordo com informações do Ministério da Infraestrutura, o funcionário está afastado desde agosto de 2019 e já responde a processo administrativo por improbidade. Nós não conseguimos o contato da defesa do servidor público. Já está em casa o idoso agredido com golpes de facão em um bar de Goianésia. O homem de 78 anos sofreu vários ferimentos pelo corpo. Liz Mendes, boa noite para você. O que levou a essa agressão tão bárbara? Bárbara mesmo, né, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, a delegada responsável pelo caso não deu detalhes, não deu informações sobre os procedimentos feitos depois da prisão em flagrante desse homem
que foi divulgada apenas a idade, 32 anos. Mas de acordo com testemunhas que estavam lá no momento, né, dessas agressões, toda a briga teria começado, todas as agressões, corrigindo, né, teriam começado com xingamentos e seriam por conta de uma cobrança de uma suposta dívida que o idoso não teria pago ao agressor. Ele começou xingando o idoso e depois passou para as agressões com esse facão. De acordo com informações repassadas pelo Hospital Municipal lá de Goianésia, o idoso teve 2 ferimentos muito graves na cabeça e na região do ombro e do pescoço, além de 8 golpes na barriga. Ele passou por procedimento, recebeu pontos nesses ferimentos e depois foi liberado. De acordo com as testemunhas, que inclusive uma delas filmou toda a agressão, o homem que agride esse idoso foi filmado pegando o facão e agredindo, golpeando o idoso, mesmo ele sentado e sem oferecer nenhum tipo de revidar a agressão ou pelo menos se proteger. A polícia, claro, está investigando essa versão dada aí por essas testemunhas e nós também vamos continuar acompanhando esse caso que é no mínimo bárbaro, né, Rosane? Não só bárbaro, Liz, como revoltante, é um absurdo a gente assistir essas imagens. Não tem como você não ficar nervoso, irritado com a situação, revoltada com a situação como essa. A gente pensa no pai da gente, né? É um absurdo. Obrigada pelas informações. Olha, o mês de janeiro ainda nem terminou e Goianésia já registra um recorde no número de casos de violência contra a mulher. Segundo a polícia, a pandemia e a conscientização das mulheres são a explicação para o aumento no número de denúncias, que cresceu mais de 60% no ano passado. Essa mulher suportou um relacionamento abusivo até se ver diante de uma faca. Ele veio pra cima de mim, pra me bater, e aí ele jogou na pra mim, eu coloquei a perna na frente pro alto, e ele foi bater na frente. Aí ele viu que ele não ia conseguir me bater, assim, pegar meu rosto, ele foi correndo na cozinha e pegou a faca. Só que ele pegou a faca, chegou uma pessoa, aí ele pegou, guardou a faca na gaveta, sentou no sofá e começou a me celular, como se nada tivesse acontecido. Ela contou que terminou o relacionamento e depois, por 5 meses, recebeu ameaças do ex-companheiro. O sossego só veio com uma medida protetiva. Aí pra eles não terem ido antes, porque se eu tivesse ido antes, eu ia ter evitado muitas coisas que aconteceram. A história da maquiadora é uma entre centenas que passaram por aquela porta em 2020. Chama a atenção que aqui em Goianésia, o número de mulheres que procuraram a delegacia para denunciar crimes de violência doméstica cresceu mais de 60% no ano passado. Acredito que esse aumento tem a ver com a questão da pandemia, que aumentou sim a violência contra a mulher, e também pela questão do conhecimento das mulheres em relação à denúncia, aos mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha. Esse mês, a Delegacia da Mulher em Goianésia já investiga 29 crimes de violência doméstica, maior número para janeiro dos últimos 3 anos. Entre os casos está a morte de Patrícia Daiane de Moraes, de 34 anos. Ela não teve tempo para denunciar as agressões que sofria. No último dia 12, foi espancada e esfaqueada pelo namorado Georcinei Feliz dos Santos, de 41 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Ele foi preso em flagrante e, por decisão da Justiça, fica atrás das grades até o fim do processo. A semana termina com uma pontinha a mais de esperança para os goianos. É que o estado deve receber entre domingo e segunda-feira mais 140 mil doses. Só que agora a vacina AstraZeneca Oxford. O problema é que a quantidade ainda é pequena. E por isso, nesse momento, devem ser priorizados profissionais da saúde que trabalham com pacientes de Covid e idosos que vivem em abrigos. E enquanto a gente torce, para a chegada de mais vacinas, as que já foram distribuídas estão sendo usadas para vacinar quem não deveria ser imunizado nesse momento. Em Pires do Rio, o secretário de Saúde mandou vacinar, abre aspas, a mulher da vida dele, fecha aspas, que não está no grupo prioritário. Como a atitude não pegou bem, ele fez uma live pedindo desculpas até para Deus. Em outras cidades goianas, também teve furada de fila. A repercussão em Pires do Rio não foi nada boa e o secretário de Saúde foi tentar se desculpar
nas redes sociais. Também cometi, por um vacilo e descuido, um erro. Quero me redimir por tudo o que aconteceu. Peço desculpas a Deus e peço a Ele, imploro a Ele, que Ele aceite as minhas escusas. E foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Os vereadores souberam que mais pessoas em Pires do Rio foram vacinadas, sem ser do grupo prioritário, e pediram para o secretário a lista com os nomes, mas não foram atendidos. Chegou para nós aqui por denúncia na Câmara de Cidadãos de outras pessoas que não se enquadram no lista de prioridades, por isso a necessidade que estamos tendo e solicitando com urgência para tomar as providências. A gente vai fazer os confrontamentos dos nomes com as atribuições dos cargos aqui no município para ver se estão dentro dos quadros de cargos relacionados à saúde. O Ministério Público também agiu. O promotor de justiça da cidade abriu investigação para apurar os fatos e pediu o afastamento do secretário de Saúde. O fato se reveste de mais gravidade ainda, considerando que pouquíssimas vacinas foram destinadas até o momento para o município de Pires do Rio. Por isso, o Ministério Público, no âmbito dessas investigações, já ingressou no Poder Judiciário com um pedido de afastamento do cargo do secretário municipal de Pires do Rio. Entendemos que o gestor, ao praticar tal fato, revela uma possível inaptidão para o cargo, na medida em que ele, principalmente, deveria dar o exemplo. Em Mineiros, mais gente furou a fila. O ex-prefeito e ex-governador Agenor Rezende tem 76 anos, mas não mora num abrigo. Em Santa Helena, 66 profissionais da saúde da rede privada foram imunizados. Enquanto isso, funcionários do Hospital de Urgências e também os funcionários de abrigos que acolhem idosos que têm direito à vacina não receberam as doses. A gente tem muita preocupação de transmitir para eles, de estar passando para eles, né? Porque eles não saem da instituição, né? A promotora de justiça de Santa Helena abriu investigação para apurar por que quem não faz parte do grupo prioritário está sendo vacinado e recomendou que a aplicação das doses seja suspensa imediatamente. Eu solicitei da secretária municipal de saúde, da secretaria, o plano municipal de vacinação, né? E aí a resposta foi que ele estava sendo elaborado hoje. Então, isso realmente mostra que não havia sido feito formalmente nenhum documento, né? E agora o Ministério Público vai acompanhar e vai recomendar que nas próximas etapas isso seja feito. O prefeito de Santa Helena se explicou esta tarde. O Hospital de Urgências, o URSS, ele tem algo em torno de 800 funcionários e são pessoas que, em sua grande maioria, são de outros municípios, trabalham em outras unidades de saúde e que, assim como alguns aqui nas nossas unidades de saúde também, já foram vacinados. Por que vacinou-se pessoas que atendem na saúde na rede privada? Porque é a regra. Essa nova instrução excluía os idosos e priorizando aos funcionários de saúde. Ela não nos foi passada pela Secretaria do Estado. Diante das inúmeras denúncias de pessoas que estão furando a fila para tomar a vacina em várias cidades aqui do estado, agora há pouco o governador Ronaldo Caiado e o procurador-geral de Justiça, Ailton Vecchi, definiram que a partir de agora a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério Público vão trabalhar juntos para descobrir quem está descumprindo o plano de vacinação e punir essas pessoas. Eu determinei ao meu secretário de Saúde que repassasse os dados do Sistema de Informação, do Plano Nacional de Informação, ao Ministério Público, porque aí sim nós podemos fazer o cruzamento e vermos quais são aqueles que realmente foram vacinados fora dos critérios estipulados pelo Ministério da Saúde. Nós temos condições de verificar se a ordem foi respeitada e onde não foi respeitada, inclusive, a possibilidade de imputação do crime de abuso de autoridade, cuja pena é, inclusive, de reclusão. Então, ela pode gerar até a prisão. E não só daquela pessoa que fez a vacinação, mas de toda a cadeia de autoridades responsáveis por respeitar uma regra
que já está estabelecida nacionalmente e que deve ser observada. Furar fila é também deixar de ser humano, deixar de reconhecer um princípio básico de uma sociedade civilizada. E há pouco, o secretário de Saúde de Pires do Rio foi afastado do cargo por uma decisão judicial. Nós ainda não conseguimos falar com ele. A prefeita da cidade, Maria Aparecida Marasco Tomazini, diz que os fatos já estão sendo apurados e as devidas providências já estão sendo tomadas. Nós voltamos a falar com os funcionários dos abrigos de Santa Helena e eles já foram vacinados. O prefeito da cidade também disse hoje que vai mandar vacinas para o Hospital de Urgências da região sudoeste, o URSO. Sobre a reclamação dele de que o município não foi informado sobre as mudanças no plano de vacinação, a Secretaria de Saúde de Goiás disse que todos os municípios goianos foram orientados e, inclusive, receberam 2 documentos da Gerência de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Há 2 dias que nós estamos tentando contato com a Prefeitura de Mineiros, pedindo uma resposta. Mas até agora, a Secretaria Municipal de Saúde não se pronunciou. Nós também não conseguimos contato com o ex-prefeito Agenor Rezende. E a gente comemora junto, né, quando vê cenas como essa aí, ó. Esse é o seu Domingos Faleiros, de 104 anos, que foi vacinado hoje, com direito até a plaquinha para tirar foto. Seu Domingos mora na casa do idoso de Vicentinópolis e tomou a Coronavac junto com os colegas do abrigo. 104 anos, na verdade, ele fez, né? E olha, outro exemplo que tem direito à vacina nessa primeira fase são os indígenas. Esses aí, olha só, são da aldeia Buridina Carajá, que fica em Aruanã. Em todo o estado, 281 indígenas devem ser vacinados. Além dos carajás, os avacanoeiros de Minaçu e os tapuias de Rubiataba. Na segunda-feira, os estudantes do estado retornam às aulas, mas não é todo mundo que vai poder voltar para a sala de aula. Chegou a hora de começar o ano letivo de 2021 nas escolas estaduais. E aí, seu filho volta presencial ou vai continuar estudando pela internet? A Letícia não se sente segura ainda de deixar os filhos voltarem. Não, sinceramente não. Eu vim buscar informações, mas até agora eu estou em cima do muro. Já os pais dessa outra estudante, a Daniele, estão mais confiantes quanto ao retorno. E ela não vê a hora de matar a saudade da sala de aula. Porque eu acho que o terceiro ano é um dos melhores anos da escola e também é o último ano. E também a faculdade está aí, o ano passado foi um ano muito abatente para a gente. Mesmo com autorização para voltar, 92% das escolas estaduais de Goiás decidiram continuar somente com as aulas online, do jeito que foi em 2020. O restante das escolas vai trabalhar para manter o ensino presencial e remoto ao mesmo tempo. Mas esses números podem mudar. São 1.040 escolas do estado em Goiás. E quem define se vai ter ensino presencial ou não é a direção da própria escola, levando em conta critérios como o nível de contaminação da comunidade, a quantidade de servidores que fazem parte do grupo de risco. São aqueles alunos, as aulas remotas, aqueles alunos que não têm computador em casa, que não têm celular, que receberam as atividades da Secretaria de Estado de Educação, as atividades impressas, e aí eles faziam e devolviam, né? Então, esses alunos são os alunos que são preferencialmente escolhidos para o retorno. Distanciamento entre as carteiras, álcool, medição da temperatura são algumas das novidades essenciais para essa volta. A Raquel acredita que o filho vai se adaptar bem. Ele consegue ter um controle de distanciamento, de higienizar bem as mãos, o uso da máscara. Então, por esse motivo, eu desejei até que ele voltasse às aulas. A seguir, cresceu o número de apreensões em Goiás de produtos falsificados e sem documentação. Agora são 7h31, já a gente volta. Cresceu o número de apreensões de produtos falsificados e sem documentação aqui no estado. E os contrabandistas estão usando carros alugados para cometer o crime. Sim, os remédios de venda proibida estavam escondidos no pneu de estepe. O carro de luxo com placa do Paraguai entrou no Brasil com vinhos, sem nota fiscal. E mais, contrabando no bagageiro de ônibus, celulares escondidos na sacola de viagem. Neste outro flagrante, brinquedos.
eletrônicos e material de beleza sem documentação. Muitos contrabandistas viajam à noite como tentativa de fugir dos fiscais. Mas neste caso não deu certo. Até cães farejadores são usados nas buscas. No pátio da Receita Federal em Aparecida de Goiânia, uma situação surpreende. Estou aqui no banco do motorista e a gente está reproduzindo aqui agora como uma pessoa acaba transportando essa mercadoria. É um contrabando, uma mercadoria em situação irregular. O motorista, ele só tem esse espaço aqui. Olha aí, não tem nem jeito de passar a marcha direito. São viagens longas, em muitos casos, viagens de mais de 1.000 quilômetros, e a pessoa só tem esse espaço aqui. É um perigo para provocar um acidente, por exemplo. Em Goiás, enquanto em 2019 foram apreendidas mercadorias avaliadas em 81 milhões de reais, em 2020 esse valor saltou para 84 milhões de reais. Um aumento de 5%. O estado é rota do contrabando no Brasil. Houve sim uma redução, do número de pessoas transitando nas rodovias, mas o crime não reduziu, pelo contrário, ele aumentou. Na hora de verificar a documentação dos veículos, os fiscais descobrem que muitos carros são de locadoras. Uma estratégia que o contrabando usa para diminuir os prejuízos em caso de apreensão. A partir do momento que você usa o seu pessoal, a possibilidade de você tê-lo apreendido e perder é muito maior. A briga vai ficar agora entre locadoras e o próprio cidadão que fez o aluguel daquele veículo. Cigarros, eletrônicos, brinquedos e até herbicidas são os tipos de mercadoria mais comuns. Além de não pagar impostos, muitos produtos podem representar risco à saúde. A Receita, quando apreende esse tipo de mercadoria, ela está ali defendendo não só a questão tributária, mas também a saúde da população. O fim de semana vai ser de sol, com pouca chuva, muito calor e a umidade do ar começa a cair. Ainda tem previsão de chuva em algumas regiões, mas o volume fica em 5 milímetros. O sábado vai ser de sol em Caldas Novas, que registra temperatura máxima de 31 graus, e em Pirenópolis, onde o calor não passa dos 32 graus. Já no domingo, a chuva aparece em áreas isoladas em Jataí, onde os termômetros devem marcar temperatura de 19 a 32 graus. E em Minasul, domingo vai ser quente e seco, com temperatura em 34 graus e umidade do ar em 30%. Quem tem um pet em casa está acostumado a brincar com bichinho, né? Tem cachorro que gosta de pegar a bolinha, tem gato que gosta de brincar com caixas. Mas e quem tem pato, brinca como? O jeito que esse pato aqui brinca com o dono dele acabou virando a nossa imagem do dia de hoje. Olha lá. O Lincoln, lá de Anápolis, tem uma pata chamada patuleca, que ama jogar bola. É isso mesmo, olha só, ela dá cabeçada na bola e os dois se divertem assim. Será que ela se inspirou no Alexandre Pato, gente? Olha lá que bacana, muito legal, né? Agora 7h36, a gente fica por aqui, ó. Boa noite pra você, um beijo e um cheiro. Hoje a gente encerra com imagens de Catalão. Tchau!